pedimos a Ti a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua caridade, Senhor Deus, a Tua compaixão, a Tua piedade. Pai, por favor, vem estender sobre cada um de nós, nesse dia de hoje, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Pai, agradecidos estamos mais uma vez por essa semana que passou, agradecidos estamos por hoje, o sábado, que estamos aqui na Tua casa, agradecemos também pela escola sabatina que estudamos há poucos instantes, Pai. Pedimos a Ti que venha estar em nosso meio nesse momento, abençoando a cada um filho que está nessa casa, representando a cada família, Senhor Deus. Também pedimos, Pai, nos dê um bom culto na Tua presença, faça com que o Seu bom e Santo Espírito venha se fazer presente em nosso meio. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra nossos olhos, Pai. Por favor, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, que somos pecadores. Também pedimos, nos dê um bom culto na Sua presença. Pedimos e agradecemos hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe ler? Você. O que está escrito na tela lá, hein? Viu? Está falando de quem? Mas de quem que está falando ali? De que pessoa que está falando aí? Você sabe de quem que está falando? Que ele era desprezado? Ele está falando de Jesus. Jesus era desprezado. Você já foi algumas vezes desprezado? Nunca foi desprezado pelos amiguinhos, por ninguém? Alguém já chamou você de feio alguma vez? Já chamou, né? Pois é. Hoje a gente vai contar a história do patinho feio. Já ouviu a história do patinho feio? Você já assistiu na televisão, né? Mas hoje vamos contar ao vivo então, né? Uma patinha, né? Uma pata, ela botou 5 ovos. 5 ovos, vamos lá. Segura ovos aqui. 2, 3, 4, 5 ovos. Pois é. Essa patinha, ela chocou 5 ovinhos. Vamos botar ela para chocar então? Dá os ovinhos aí. Dá os ovos aqui. Vamos lá. Isso. Vamos botar a patinha para chocar aqui. Ó. Vamos lá. Pois é. E ela estava ansiosa para esperar o seu filhotinho, né? E ali então nasceu 5 filhotinhos. Vamos lá? 1,
2, 3, 4. Está faltando? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver se a gente acha o filhotinho aqui. Oi? Deixa eu bater aqui. Né? Ah, tá aqui. Deixa eu escolher. Não, tá bom. 5 filhotinhos. 5 patinhos. Só que esse patinho aqui, ele era muito desprezado. E a mamãe pata falava, esse aí não é meu filho não. Ele é muito feio. É muito feio parecer meu filho, né? E todos os outros animais, a galinha falou, mas esse aí não é seu filho não, ele é muito feio para ser seu filho. Né? E todos os animais falavam igual, esse aí é muito feio. Aí a outra galinha falou, eu estou achando que alguém trocou ele, porque esse aí não é seu filho não, é muito feio. Né? Então esse patinho ele ficou muito triste, porque todos os irmãozinhos dele estavam rejeitando ele, e a mamãe também estava rejeitando ele. Então todo mundo estava rejeitando o patinho feio. O que o patinho feio fez? O patinho feio resolveu de ir embora, né? Porque ele não era aceito, né? Ele foi embora. E ele foi lá numa casa, né? Numa casinha, parou lá numa casinha. Aí um homem, ele aceitou que o patinho ficasse lá um dia. E o patinho ficou todo feliz. Opa, ele falou, que bom ficar aqui. Só que esse homem, ele tinha um gato. Ele tinha um gato. Você sabe o que o gato fez com o patinho? Oi? Não. O gato expulsou o patinho de lá. E mais uma vez o patinho ficou triste. O patinho então resolveu de ir mais para frente, né? E lá então o patinho topou uma lagoa. Uma lagoa. É a história do patinho feio. Então ele topou a lagoa. Quando ele viu a lagoa, quando ele topou a lagoa, todas as crianças começaram a falar assim, oi, olha que animal bonito, olha que coisa linda, olha que bonitinho, mas o patinho não entendia nada. O que as crianças estavam falando? Aí, mas as crianças falavam, nossa, que coisa linda, olha que bonitinho, que é o patinho. Né? Só que quando o patinho se viu na água, ele não era um patinho. O que ele era? Ele era um cisne. Ele não era um patinho, ele era um cisne. Sabe, crianças, o que essa história nos traz para a gente? Que nem tudo aquilo que a gente fala para a gente é verdade. A mãe dele estava desprezando porque ele era um patinho, mas ele não era um patinho. E tem muitas pessoas que ficam tristes e falam da gente, falam que você é feio. E se a gente, no mundo infantil, muitas crianças são desprezadas. Você sabe que muitas no mundo infantil são desprezadas por coleguinha, né? Os coleguinhas não gostam de brincar com ela, não é assim? Né? Tem muitas crianças que os coleguinhas não gostam de brincar, né? Mas Jesus ensinou que a gente tem que amar a todos, independentemente de quem que seja, né? Se seja preto, né? Se seja branco, se tem um cabelo loiro, se tem um cabelo branco, porque ninguém é feio. Sabe por que ninguém é feio? Deixa eu perguntar para você, quem é a pessoa mais bonita aqui na igreja? Fala para mim, quem é a pessoa mais bonita que você acha aqui na igreja? A sua mãe é mais bonita. E você, quem é mais bonita? Não. Quem que você acha que é mais bonito para você? Oi? Então veja só, que ninguém é feio, todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Você sabia que a história do patinho, o único animal que é híbrido e consegue viver na água e no seco é o patinho? O pato, ele bebe tanto na água como no seco. O que simboliza isso daí? Simboliza o consciente e o inconsciente. Você sabe o que é o consciente e o inconsciente? O patinho tinha consciência de que ele estava maltratando o
patinho, ele tinha consciência? Não, ele não tinha consciência. Sabe, criança, que muitas vezes, quando a gente despreza alguém, e quando a gente fala mal de alguém, muitas vezes a pessoa não tem consciência. E Jesus disse o quê? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. O patinho é, muitas pessoas, o consciente, tem pessoas que sabem viver no meio das pessoas mal, sabem viver junto igual. Por quê? São pessoas conscientes. Então, a gente tem que ter consciência, saber viver no meio das pessoas boas e tem pessoas más. Tem pessoas que gostam da gente? Tem. Tem pessoas que não gostam da gente? Tem. Então tem pessoas boas e tem pessoas mal. Como é que a gente faz para gostar das pessoas mal? Jesus, ele amava todo mundo. Ele não tinha raiva de ninguém. Porque Jesus é amor. E quando a gente tem esse amor no coração, criança, a gente vai passar a amar a todo mundo. E jamais vai odiar alguém. Vamos pedir o amor de Jesus, que nos dê esse amor para nós, para que possamos amar a todos? Vamos orar? Quem vai orar? Você vai orar? Essa menina vai orar? Faz a oração para nós. Quer o microfone? Vou dar o microfone para você. Faz a oração para nós. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos. Bom dia a todos, né? Feliz sábado novamente. Vamos ter algum louvor especial nesta manhã? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância
desconhecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Amém. Vou pegar meu microfone amarelinho aqui. Meus irmãos, vocês dois podem se assentar ali para acompanhar, desde que cumpram a obrigação de vocês. Eu não me canso de dizer isso. Quem vem aqui não vem só para anunciar um hino ou para fazer uma oração. Vem para estar em oração durante todo o culto, pelo pregador, pela mensagem e pelas pessoas que irão ouvir. Eu quero para aprovação e enquanto localiza ali, pode colocar a apresentação aqui, por gentileza. Irmãos, não sei se vocês repararam, mas esse dia é muito especial para nós. Se você notar, ali, olha, Escola Sabatina, desde quando? 1852. Alguém tira uma foto aí para mim com esse negócio no fundo aí, por gentileza, me envia. 1852 a 2025. Tá? 1852. Quando é que a igreja começou a ser chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia? Alguém sabe? 63. Ou seja, a escola sabatina é mais antiga do que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só para vocês terem ideia da importância dessa escola. Não é à toa que a igreja tem voltado os seus olhos para a escola sabatina. Nós temos projetos para no ano que vem trabalhar de forma mais intensa as nossas unidades de ação, para que elas sejam o que elas precisam ser. Cada professor de escola sabatina é o pastor da sua classe, seja ela infantil ou seja ela dos adultos. Porque não tem como o ancião ver tudo, saber de tudo, não tem como o pastor ver tudo, saber de tudo, mas se cada professor na sua classe cuidar dos seus, vai ficando mais fácil. Se alguém falta na classe, você consegue perceber, e pensa assim, por que o irmão não veio hoje? E ligar para ele, e chamar os irmãos, de repente, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de alguém chegar para mim e falar, pastor, estive doente durante 15 dias, no hospital e você não me visitou. Eu falei, às vezes eu não fiquei nem sabendo. Tem algumas que a gente fica sabendo, né, José? Ele não consegue chegar, aí é outra história. Mas quando você não fica nem sabendo, e não sei por quê, porque lá na ponta, na classe, que é onde a pessoa fica sabendo dessas coisas em primeiro lugar, não foi passado adiante. Estão entendendo a importância, irmãos?
escola sabatina, devidamente dirigida, é uma bênção para o povo de Deus. É um plano de Deus para o seu povo. Para Cariacica, para o nosso treinamento, e já pode guardar um dinheirinho aí, que depois a gente podia sair para comer alguma coisa, viu, irmãos? Eu senti falta disso aí. Terminou lá, a gente tem que ir para um lugarzinho, a gente ali, comer alguma coisa junto, fortalecer esse vínculo com a liderança, não é verdade? Muito bom. Agora vamos parar de pensar em comida, que ainda não é hora do almoço. Vamos abrir a Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 4. No livro de Efésios, Paulo trata diversas coisas de forma muito prática. Fala muito sobre os gentios e os judeus, como eles eram unidos pela cruz, a partir do capítulo 2 aqui, como eles passaram do pecado para a salvação pela graça. No capítulo 3 vai falar da vocação desses gentios e o apostolado do próprio Paulo. Vocês sabem que nem todo mundo gostava muito dessa ideia de Paulo ser um apóstolo, né? Não gostavam muito dessa ideia, porque ele não era dos discípulos de Jesus, não andou junto com Jesus. Então, naquele primeiro momento, alguns olhavam desconfiado. Paulo tinha vindo de ser um perseguidor, então eles olhavam para Paulo. Imagina você, estando na igreja, e entrando Paulo, aquele que corria atrás de todo mundo com carta para mandar prender e matar. Você ia olhar meio estranho também, provavelmente, não é verdade? Então, Paulo, diversas vezes em seus discursos, fez questão de lembrar que ele foi chamado por Cristo, e foi falando da autoridade do seu ministério. E aí, Paulo, falando sobre gentios e judeus, no capítulo 4, começa a falar sobre a unidade na fé, porque aqueles que têm a mesma fé devem perseverar de forma unânime. Capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em quê, irmãos? Amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se cada um fizer a sua parte, esse corpo vai ser saudável e vai crescer. Crescer como? Crescer em amor. Quem é o corpo de Cristo na terra, irmãos? Quem é? Quem é? A igreja de Deus, é o seu corpo aqui na terra. Jesus Cristo é o cabeça, e as pessoas não veem Jesus na rua. As pessoas vão ver Jesus através do povo que diz seguir a Jesus, que afirma seguir a Jesus. E dentro disso, a gente vai fazer algumas considerações dentro desse tema. Errei. E agora? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, como disse o próprio Cristo. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Você conhece esse jogador de futebol aí? Olha, eu não acompanho nada de futebol. Eu nem sei se esse moço ainda joga. Não joga mais? Pois é, eu não acompanho. Mas ele é famoso, né, no meio do futebol, e até muitas pessoas são influenciadas por ele. Tem umas coisas nele que eu acho bem interessantes, mas não é o foco de hoje. Preste atenção, que nós vamos chegar lá. O que eu acho interessante, não é o número da camisa dele, não. 7 não lembra nada a você? Não é disso que eu estou falando. Ele cuida bastante da saúde, até onde eu sei. Ele é um exemplo para muitos de longevidade, com a idade que ele tem, e o cuidado que ele tem com o corpo. Isso é uma das coisas interessantes. Alguém uma vez até me disse que ele não tem o costume de fazer tatuagens, que é muito comum nesse meio. Ele tem essa preservação e valorização pelo corpo dele. Isso é uma coisa que nós também devemos ter, é ou não é? É um jogador extremamente premiado e acho que dos mais conhecidos do mundo, é isso mesmo? Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Lembra que eu falei lá no começo do jogo de videogame?
Na década de 80, acredito eu, 90, no máximo, lançaram esse jogo aí. O nome do jogo era Mortal Kombat. Eu acho que ainda existe esse jogo. Eu acho que ainda existe. E na época, quando existiam os fliperamas, aqueles lugares onde a gente pagava, comprava uma fichinha, colocava e jogava, eu cheguei a jogar esse jogo. E aquilo me impressionou, eu achei o máximo. Cabeça de criança é cabeça de criança, gente. Eu achei o máximo, porque o camarada pegava assim, ó, botava a mão dentro do outro, assim, arrancava o coração, eu achava aquilo o máximo. A gente não tem cabeça não, né? Pensa bem. Cabeça de menino é pai e mãe, né? Eu ia para o fliperama e ficava olhando os outros meninos jogar, eu achava aquilo legal demais. Tinha um outro que arrancava uma máscara e cuspia fogo no outro. Olha que trem doido, gente. Cuspia fogo no outro, ficava só o esqueleto, assim, eu achava aquele trem o máximo. Foi o primeiro jogo que usava imagens mais realistas, então ele chamava muita atenção na época. Ainda hoje existe sim esse jogo, é um jogo extremamente brutal, que traz esse tipo de coisa. E por que eu estou mostrando essa foto? Essa foto é dentro de uma igreja adventista, irmãos. Aí o camarada usou a mesma letra do jogo, colocou uma faixa lá na porta da igreja, na frente da igreja, no altar da igreja aqui, e eles fizeram uma semana de oração jovem com esse tema. Está certo esse negócio, irmãos? O que vocês acham? Está certo isso? O camarada pegou a letra do jogo, colocou aqui, ele deu uma emendada depois aqui, escolha o lado de Cristo e seja um vencedor, para dar uma amenizada, né? Mas fez isso aqui para chamar a atenção dos jovens. Rapaz. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando alguém erra, quais devem ser as nossas atitudes? Eu quero falar com vocês e quero que vocês abram agora a Bíblia de vocês, nesses 4 textos bíblicos. Eu vou escolher 4 pessoas aqui para lerem alto, forte, bonito. Carlinhos, você pega o primeiro texto, por gentileza. Pode pegar o primeiro texto. Eu vou pedir a alguém aqui, deixa eu ver, quem pode ler para mim do outro lado aqui. Deixa eu ver. Thaís, você pode ler o segundo texto para mim? Bem alto e forte, por gentileza. Aqui desse lado, deixa eu ver onde é que está. Léo, né? Pode ler para mim o terceiro texto. E, irmão Lauro, por gentileza, o último texto, Colossenses 3,13. E nós vamos rapidamente, de forma objetiva, pensar aqui em como nós devemos lidar com as pessoas que caem, com as pessoas que erram. O que deve ser feito quando o nosso irmão erra, quando o nosso irmão peca, quando o nosso irmão desliza, quando o nosso irmão faz alguma coisa que não deveria ter feito. A primeira coisa, a primeira resposta está aí no primeiro texto. Se o nosso irmão caiu em pecado, Carlinhos, qual deve ser a nossa atitude? Com espírito de mansidão e olhando por ti mesmo. Irmãos, acontece exatamente o contrário. A gente olha só o pecado do outro e a mansidão a gente esquece em casa. Não é assim que acontece na prática muitas vezes? Quando o irmão erra, dentro das comunidades religiosas, isso não é só aqui em São Bento de Urânia, isso é geral, isso também não é só na nossa igreja. Eu tenho amigo que é da Assembleia de Deus, tem amigo que é da Batista, tem amigo que é da Maranata, e em todos os lugares isso acontece. Por quê? Porque nós não chegamos ainda à plena estatura de Cristo, porque nós não chegamos ainda à compreensão essencial do que é o cristianismo. Então, mais uma vez, alguém caiu em pecado, corrige com o quê? Com mansidão e tomando cuidado com quem? Com você mesmo. Sabe por quê, irmão? Você pode ser o próximo. E o que mais dói é que às vezes você nem é o próximo, às vezes você está tão errado ou mais errado do que o outro. Mas você faz questão de ir lá e colocar o dedinho na ferida. Irmãos, não pensem aqui que eu estou falando para passar a mão em pecado e coisa errada. Não é isso que eu estou falando, não. Aqui falou que tem que corrigir. Agora, a forma da correção, ela muda toda uma história.
A forma como você é corrigido pode mudar toda uma história. Segunda coisa, se alguém me feriu, como é que eu devo fazer? Mateus 18,15. Pode ler para a gente? Quem foi que eu pedi mesmo aqui? Aqui, Thaís, por gentileza. Muito bem. Então o texto disse que se alguém errou contra você, você traz aqui para frente da igreja, joga umas indiretas. Não? Ah, tá, eu pensei que fosse. Então tá, vamos lá. Então o texto disse que se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele, você e ele só. No primeiro momento, só você e ele. Se o meu problema é com a Érica, eu vou resolver com quem? Com a Érica. Aí, depois, no restante do texto, vai dizer que se não der certo, aí você leva uma testemunha. E aí, se não der certo, você traz para a igreja. Mas a gente, às vezes, inverte as coisas. Fala com todo mundo, menos com a pessoa certa. A gente ainda vai amadurecer nesse ponto, irmãos. Eu tenho fé em Deus que nós vamos chegar nesse nível de maturidade, pelo poder do Espírito Santo, apenas. Sem ele é impossível. Terceiro texto, alguém que persiste no erro, pode ler para a gente, irmão Léo. Olha só, irmão, presta atenção, tem uma diferença entre quem caiu no pecado e aquele que diz o quê? No comecinho do verso? Aos que vivem no pecado. Aí não, irmão. Aí não. Aí chega um momento, entendeu? Que você precisa chegar aqui na igreja para proteger os outros irmãos, para que todo mundo saiba que aquilo é errado, para que todo mundo saiba como o pecado é mortal, para que todo mundo saiba como o pecado é destrutivo, e aí, para isso existe na igreja, por exemplo, as questões disciplinares. Porque insiste no pecado, e não é raro, irmãos, quando eu chego para alguém para conversar sobre a disciplina, a pessoa espernear, correr, pular, apontar defeito dos outros. Tudo que não devia fazer. Não seria muito mais... E querer dizer que está certo ainda, que não é pecado, não. Isso não é raro acontecer, tá? Aqui e em outros lugares. Irmão, sem o confronto não há cura. Sem você reconhecer o seu erro, você não é perdoado por Deus. Reconheça perante Deus. E se for algo público, que seja feita a correção de forma pública. Agora, como isso deve ser feito? Lembra lá no começo? Mesmo assim, com mansidão, com amor, querendo resgatar e não jogar a pessoa ladeira abaixo. Nunca. Sempre resgatar. As disciplinas, elas existem na igreja para quê? Para resgatar, irmãos. Para resgatar. E por fim, se alguém se arrependeu, o que deve acontecer? Vamos fechar com o último texto aqui, irmão Lauro. É fácil? Como Cristo vos perdoou, perdoais vós também. É fácil? Não, não é. Mas nós pedimos todos os dias pelo Espírito Santo, para que Ele, agindo em nós, vivendo em nós, possa nos dar maturidade para isso. Não é fácil, mas o Espírito Santo vai nos guiar nesse caminho. Quem crê, diga amém. Amém. Eu preciso disso. Senão não vou para o céu, irmão. Eu preciso disso. E às vezes o outro me perdoa, e eu sei que é entre os dentes, eu sei que é mentira, eu sei que não está me perdoando de verdade. Sabe o que eu posso fazer? Nada, só orar por ele. Fazer o quê? Fazer nada. Agora, se eu tenho que perdoar, aí eu tenho que buscar a Deus. Nem que seja de joelho e falar assim, eu tenho vontade nenhuma de perdoar fulano. Minha vontade é se eu pudesse jogar uma pedra de 150 quilos em cima dele, mas eu não posso. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, que eu não tenho força. Eu não tenho força, eu estou igual Paulo, o que eu quero eu não faço, né? Paulo falando ali em Romanos 8, o que eu quero eu não faço, eu não entendo. Eu queria pensar diferente, mas eu ainda não penso. Clame a Deus e Deus vai te dar resposta. Clame a Deus e Deus vai mudando o seu coração no dia a dia. Clame a Deus e Deus é capaz de transformar o seu coração. Vocês têm certeza disso?
Eu tenho certeza absoluta, eu já vi isso acontecendo mais de uma vez. Olha que interessante, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Deixa eu dar um recado claro aqui. Talvez quem está acompanhando a gente pela transmissão ou alguma coisa assim, viva a mesma realidade na igreja de vocês. Eu estive quinta-feira no pequeno grupo, e nesse pequeno grupo tem um moço que participou da Assembleia de Deus durante 45 anos. E ele, quando vai sair da igreja, ele liga para o ancião e ele diz assim: olha, fulano, eu estou saindo da igreja sábado agora, vou visitar uma outra igreja em tal lugar, mas no domingo eu estou de volta. E junto com ele e a pessoa que o evangelizou, nessa quinta-feira, conversando nós três, a pessoa que o evangelizou diz assim: olha, ainda bem que ele não veio para a nossa igreja. Porque se ele tivesse vindo há 45 anos atrás para a nossa igreja, talvez ele nem estivesse mais aqui. Eu conheço o jeito dele de ser. E essa falta de respeito pela liderança que existe hoje dentro das igrejas, ele não suportaria. Por isso ele ficou 45 anos lá dentro da Igreja Assembleia de Deus, e naquela igreja onde ele estava, ele aprendeu sobre organização, aprendeu sobre hierarquia, e aprendeu sobre esse texto aqui, olha. Está escrito o quê? Consideração para com os que se esforçam no trabalho, os que lideram no Senhor, que aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor. Irmãos, nós estamos apagando fogueiras que ainda não se acenderam. Líderes estão morrendo antes de começar a liderar. Isso não é só aqui, tá, irmãos? É de forma geral. Quando eu tenho pensado nesse tema, e esse tema eu vou usar em todas as nossas igrejas do distrito, isso tem acontecido em vários lugares, as pessoas, muitas delas não aspiram mais ser um líder na igreja, porque ele fala: eu não quero essas confusão para a minha vida, não quero arrumar problema para a minha vida. Eu quero paz e tranquilidade. Mas deixa eu dizer, se todo mundo resolver ficar em paz e tranquilidade nos próximos 5 a 10 anos, essa igreja aqui vai acabar. E as outras também. Marechal Floriano, uma igreja grande, nossa central do distrito, com dificuldade para eleger gente para participar de uma comissão, com mais quase 300 membros no papel. Isso é um absurdo. Mas por quê? Muitos não querem se comprometer também por causa da forma que são tratados. E isso acontece em vários lugares, de igreja grande a igreja pequena, irmão. Presta atenção nisso aqui, eu quero que vocês leiam junto comigo, para vocês terem noção do que está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 302. Se depois de haver alguém, em seu próprio entender, feito o máximo ao seu alcance, o outro pensa que ele deveria ter feito melhor, deve bondosamente e pacientemente comunicar ao irmão o benefício do seu discernimento, mas não censurá-lo, nem pôr em dúvida sua integridade de propósito. Sabe, às vezes a pessoa erra querendo acertar, e o líder, via de regra, com os que eu trabalho, 99% deles erram querendo acertar, irmãos. Então, a gente não deve questionar, censurar ou pôr em dúvida o seu propósito. Talvez ele errou, mas querendo acertar. Presta atenção nisso aqui. Como você não quereria que eles suspeitassem ou injustamente o censurassem? Se o irmão, que tem apreço à causa de Deus, vê que cometeu um erro, apesar de seus mais zelosos esforços no executá-lo, sentirá profundamente o caso, vai ficar sentido, vai ficar pensando naquilo, tenderá a desconfiar de si próprio, vai perder a confiança no próprio discernimento, coisa alguma lhe enfraquecerá tanto o ânimo e a varonilidade a ele conferida por Deus, como compreender seus erros na obra que o Senhor lhe designou, obra que ele ama acima da própria vida. Ela está dizendo o seguinte aqui, irmãos, tem gente que ama a igreja, ama a obra, a ponto de deixar os filhos em casa para participar de reuniões, a ponto de deixar diversos compromissos para participar de coisas aqui na igreja. E quando alguém chega e fala mal, e questiona, e olha, você devia ter feito assim, e olha, você devia ter feito daquele jeito, olha, isso não está certo, você não serve para isso, você não serve para aquilo, ele pode perder de vista
aquilo que Deus deu para ele, o ânimo e a varonilidade. Está vendo aqui? Conferido por Deus, mas ele pode perder. Ele pode perder, irmãos. Quão injusto é, pois, que os seus irmãos, descobrindo-lhe os erros, fiquem a comprimir o espinho cada vez mais fundo em seu coração, para fazê-lo sentir mais intensamente, quando a cada nova aguilhoada o estão fazendo perder a fé e o ânimo e a confiança em si mesmo para trabalhar com êxito na edificação da causa de Deus. Lembra do primeiro texto que eu li? Esse corpo é feito de várias partes, e se todos fizerem a sua parte, Deus é justo para fazer a parte dele, irmãos. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Quando você aperta a unha na porta, essa unha fica preta, necrosada, o dedo, a cabeça do dedo está ruim, você faz o quê? Esse dedo está ruim, vou arrancar esse dedo fora, é isso que você faz? Não! Então por que que na igreja, muitas vezes, com relação a lideranças que estão nascendo, às vezes eles são colocados para fora, por conta de comentários, falas e falta de discernimento nosso? Irmãos, estão acontecendo diversos abortos de grandes líderes por conta de comentários maliciosos. Lembra que no começo eu mostrei esse moço aí? A mãe dele chegou para o médico e disse assim: olha, não quero ter filho, eu quero abortar. O médico disse assim: mas nossa, mas aqui eu estou olhando, aqui está tudo certinho, está tudo bem formadinho, esse menino vai ser bom para você, esse menino vai te fazer bem, não aborta não, não tira essa criança não. Aí o menino nasceu, aí lá no começo o médico falou assim: olha os pezinhos dele que bonito, isso vai ser jogador de futebol, hein? Falou isso para a mãe, e está aí hoje, o que deu? Um grande jogador de futebol. Você já pensou se a mãe tivesse abortado lá no começo? A gente não saberia de nada disso, e eu nem ligo tanto para futebol. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que da mesma forma que aconteceu com esse moço, aconteceu com várias outras pessoas, inclusive com esse rapaz aqui, ó, o líder de jovens da época, que sou eu, que tive a brilhante ideia. Sabe, irmãos, pois é, eu tive essa brilhante ideia, não é? Houve comentários, mas o meu pastor, e eu sou abençoado de ter tido grandes homens de Deus que passaram pela minha vida, encontro com eles aqui, eu sou daqui do Espírito Santo mesmo, aqui na época, não me falha a memória, o pastor Rafael Stelling, que hoje é diretor dos jovens ali no Rio de Janeiro, na Associação Rio, disse assim: rapaz, então, vê aí, né, como é que você faz e tal, mas evita, entendeu? Conversou na boa, assim, evita essas coisas, evita esses problemas, evita essas confusões, entendeu? Eu evito, meus irmãos, hoje eu não faço mais essas coisas, pelo menos não desse jeito. Mas eu sou acima dos erros? Ou eu posso errar? Irmãos, todos nós, em algum momento da vida, erramos. Respondendo a nossa pergunta, errei. Quantos aqui reconhecem que erram na sua vida? E agora? O que eu devo fazer? Se eu errei como líder, eu preciso ajustar, mas entender que quem me chamou foi Deus, não foi homem, não foi comissão de nomeação, não foi irmão fulano, não foi irmão ciclano. Quem me chamou foi Deus, e o mesmo Deus que me chamou, Ele vai me dar forças para me conduzir durante esse ministério. Não precisa ter medo disso. Eu estava olhando para uma lição que nós estudamos um dia desse. Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E depois disso, o que Deus fez com ele? Transformou ele no sumo sacerdote. Diz que todos os sacerdotes viriam da linhagem dele. Foi o pastor da época. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Com um erro desse tamanho, Deus ainda o tornou, no futuro, o sumo sacerdote. Eu não estou dizendo que você está liberado para errar, eu estou dizendo o que João já disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, nós temos um advogado no céu, que é quem? Jesus Cristo, o único que é justo. Justo. Descanse nos braços do Senhor. Você líder que está cansado, está fadigado, está sobrecarregado, Deus tem uma palavra para você. Persevera,
força, coragem, é como disse para Josué, ser forte e muito corajoso, para não fazer diferente do que eu te ensinei, nem te desviando para a direita e nem para a esquerda, mas a gente vai e cai às vezes, e levanta, e erra, e depois acerta, mas prossiga. Irmão, na sua vida espiritual a mesma coisa, não estou falando só para líder, se você caiu essa semana, levanta, prossiga, se erga pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora, vou convidar você para ficar em pé, e nós vamos cantar sobre crescer em graça, e que seja uma realidade na nossa vida hoje e sempre, pois apesar das nossas quedas, Deus tem um grande plano para nós. Vamos louvar, crescendo em graça. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, E sigo em frente. Entrega para Deus, entrega para Jesus. eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. É por isso que nós vamos um dia de cada vez, irmãos, crescendo em graça. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Dá para ser mais forte. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Por isso nós vamos como? Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite. E amanhã? E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Por isso eu vou crescendo em quê? Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Oremos. Pai amado, nós entendemos nessa manhã que devemos tratar os nossos irmãos que erram de forma suave, ainda que corrigindo, devemos perdoar, devemos receber, devemos enfrentar o pecado aberto e repetitivo, o pecado de rebelião, devemos enfrentar, mas ainda assim, com os olhos de quem quer salvar, pois somos aqui, Senhor, o teu corpo, e como teu corpo, nós devemos buscar os perdidos, buscar os caídos. Nós não somos juiz, nós somos corpo. Nos ajuda, Senhor, a amar a nossa liderança. Nos ajuda, Senhor, a respeitar os homens e mulheres que o Senhor colocou para nos abençoar aqui. São imperfeitos como nós. Todos nós temos os nossos defeitos, mas, Senhor, se o Senhor escolheu, nós estamos aqui para apoiar,
para abençoar, para caminhar junto nessa caminhada tão difícil, olhando de forma terrena, mas que pelo poder do Espírito será uma caminhada de vitória. Senhor, existem pessoas que oram comigo agora, aqui presencialmente, ou mesmo em casa assistindo essa transmissão, que pecaram essa semana, pecaram de forma aberta, pecaram um pecado que já é repetitivo, que já sabem da malignidade, que já ficam até com medo de pedir perdão para o Senhor, mas que elas entendam, Pai, que o perdão 70 vezes 7 ainda é pouco, porque o teu perdão é infinito, e o nosso pecado, quando confessamos, quando pedimos perdão, é lançado nas profundezas do mar, onde ninguém pode buscar, e nós agradecemos, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Ergue a tua igreja, para que seja uma igreja militante, mas no dia final, o Senhor nos transforme numa igreja triunfante para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos, crendo que vamos receber, pois essa oração vai assinada em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu